determinar a lei de formação de uma função afim. Existem várias técnicas de determinar a lei de formação de uma função afim. Dependendo da apresentação, tipo de questão, utilizamos técnicas diferentes. As técnicas que nós vamos utilizar nessa primeira forma, nesse primeiro exemplo, são técnicas que utilizam conhecimento sobre os coeficientes da lei geral da função afim, f de x igual a x mais b, e também do zero da função. Então, nesse primeiro exemplo, nós vemos que o gráfico do plano cartesiano é uma reta, então indica que é uma função afim, e que ela passa no eixo y no 10 e no eixo x no menos 5. O ponto onde se passa pelo eixo y é o mesmo ponto, o mesmo valor do coeficiente b. Então, uma parte já da lei de formação a gente tem. E temos também que o menos 5 representa a raiz ou zero da função. Então, é só usar algumas técnicas que nós já descobriremos a lei de formação. Y igual a x mais b é a lei geral, mas nós queremos saber a lei específica desse gráfico. Então, precisamos saber o valor do a e o valor do b. E o b, como eu falei antes, então vai valer 10. Então, nós podemos já pegar a parte dessa fórmula, essa lei geral, e substituir o b por 10. Além de saber que o b vai ser 10, porque é onde a reta passa no y, temos a informação que menos 5 é o zero da função. Ou seja, quando o y for zero, o x vai valer menos 5. Então, nós temos três valores para substituir na lei geral. Nós temos o 10 que vamos substituir no b, o 0 que vamos substituir no y e o menos 5 que vamos substituir no x. Então, vamos usar o coeficiente b e o zero da função para encontrar a lei de formação dessa função. Feita a substituição, então vamos ter 0 igual a vezes menos 5 mais 10. Então, aqui vai ter menos 5a, né? A vezes menos 5, menos 5a. Que nós podemos passar para o outro lado como sinal positivo, mais 5a. Então, vamos fazer esse passo. Então, esse menos 5a, eu passando ele para o lado do zero, vai ficar mais 5a. Então, mais 5a é igual a mais 10. Agora, basta passar o 5 dividindo com o 10. Então, vai ficar a igual a 10 dividido por 5. E 10 dividido por 5 vai dar, então, 2. Ou seja, o coeficiente a, o coeficiente angular, vale 2. Se o a vale 2 e o b vale 10, então a gente substitui na lei geral. No lugar do a, a gente coloca 2. No lugar do b, a gente coloca 10. E daí vamos ter a lei geral desse gráfico, y igual a 2x mais 10. Então, essa aqui é a lei específica desse gráfico, enquanto que essa aqui é a lei geral da função afim. Então, quando você procura a lei de formação, equivale a dizer que encontramos a lei específica do gráfico apresentado, ou da função afim apresentada. Aqui também podemos substituir o y por f de x, que equivale ao mesmo que y. Porém, em funções, normalmente é mais comum aparecer a nomenclatura f de x. Vamos para mais um exemplo. Qual é a lei da função ou a lei da deformação do gráfico abaixo? Então, nós temos que sempre lembrar da lei geral da função afim, observar o coeficiente b e o zero da função, que nesse caso aqui também foi apresentado. O menos 3 é o coeficiente b, enquanto que o 2 é o zero da função. Então, vamos utilizar esses dois pontos como importantes para a substituição da lei geral para encontrar o outro coeficiente que falta, o coeficiente a, porque o coeficiente b a gente já tem aqui.
Como o b é menos 3 e 2 é raiz, então nós vamos substituir o b por menos 3, o x por 2 e o y por 0. E daí nós vamos encontrar o valor do coeficiente a, que é o que falta a ser encontrado. Então vamos fazer as substituições. Feita a substituição, 0 igual a 2, ou a vezes 2, menos 3. Então, aqui a gente escolhe o menos 3 para passar para o lado do y, que daí vai ficar mais 3. E a vezes 2 vai ser igual a 2a. Passei, então, o menos 3 para o lado da esquerda, ficou mais 3. Então, mais 3 igual a vezes 2 igual a 2a. Então, agora basta passar o 2 dividindo o 3 vai ficar dividindo pelo 2. Então, 3/2 vai ser igual a A. Ou, se quiser dividir, 3 dividido por 2 vai dar 1,5 o valor do A. Temos agora, então, encontrado o A e encontrado o B. Então, basta agora substituir na lei geral da função afim, que nós teremos a lei específica desse gráfico, a lei específica dessa função. Então, substituímos o 1,5 no A e o menos 3 no B e teremos a função. Então, a lei geral, a lei específica dessa função vai ser y igual a 1,5x menos 3. Ou f de x, pode trocar o y por f de x, igual a 1,5x menos 3. Então, essa é uma técnica que é uma técnica rápida, mas ela é feita quando a gente encontra os valores de b e o zero da função. Casos contrários ou casos diferentes, aí temos que avaliar se essa técnica é possível. Dependendo da questão, o exercício, não é possível descobrir os valores do A e do B somente com essa técnica. Nos próximos vídeos veremos outras formas de calcular a lei de formação.